Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor. Nessa tarde eu gostaria de trazer um estudo que vai tratar das 7 igrejas da Ásia. As 7 igrejas da Ásia é um estudo que está no livro do Apocalipse. O Apocalipse é o livro das últimas revelações. O Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. O apóstolo João também escreveu o livro do Evangelho São João. Escreveu também a primeira epístola de João, a segunda epístola de João e a terceira epístola de João, que se encontra nas epístolas gerais. O apóstolo João também é conhecido como o discípulo do amor ou o discípulo amado. Também foi apelidado por Jesus, ele e seu irmão Tiago, de os filhos do trovão, Boanerges. Aqui nesse estudo, eu vou estar falando aqui as 7 igrejas da Ásia e também vou passar no outra Bíblia de Thompson. Vamos lá. A carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Aqui a igreja de Éfeso, né? Agora eu vou pegar o estudo que vai falar a respeito dela. Então aqui, Éfeso, a igreja ortodoxa, Apocalipse 2, do 1 ao 7. Virtudes ressaltadas: boas obras, paciência, doutrina sadia, disciplina na igreja, ódio ao mal. Apocalipse, do versículo 2 ao 3. Pecados e fraquezas repreendidos, perda do amor, reincidência. Apocalipse, do versículo 2, capítulo 2, do versículo 4 ao 5. Promessa aos vencedores, alimento celestial. Apocalipse 2, 7. Tipos das eras históricas, fim da idade apostólica, das condições nas igrejas modernas. Igrejas ativas que enfatizam em demasia a ortodoxia, mas carecem de fervor espiritual. Agora, a próxima igreja que eu vou estar lendo é a igreja de Esmina. A carta à igreja de Esmina. Ao anjo da igreja em Esmina, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. A igreja de Esmina, o bispo dessa igreja, é conhecido como Policarpo. Policarpo foi um mártir. Foi ele que falou aquela famosa frase: o sangue dos mártires é a semente do Evangelho. Policarpo ele foi morto na fogueira, aos 80 anos de idade.
Policarpo, ele foi morto, chamado de ateu, porque tinha que durar apenas o imperador, um ídolo visível. E os cristãos naquela época chamavam ateus, porque o nosso Deus, é claro, ele está em espírito, é o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele é em espírito. E por isso os cristãos chamam de ateu. E Policarpo, ele foi morto na fogueira. Diz a história que ele estava na fogueira, e quando estava lá na fogueira, antes de ele morrer, ele falou assim: como posso negar o Senhor foi tão bondoso comigo, tanto, e eu vou negar ele agora? Algo assim, né? Aí quando chegou na fogueira lá, aí pegou, disse que não queimou a fogueira, não queimou coisa alguma. Aí chegou, furaram ele com a lança e o fogo apagou a chama do fogo. Então eu vou pegar agora a parte da história de Esmirna, né? Vou pegar aqui. Esmirna, a igreja pobre, mas rica. Apocalipse 2, do versículo 8 ao 11. Virtudes ressaltadas: constância espiritual, tesouro celestial. Apocalipse do capítulo 2, do versículo 9 ao 10. Pecados e fraquezas repreendidos, nenhuma reprovação. Promessa aos vencedores, a coroa da vida. Apocalipse do capítulo 2, versículo 10. Tipos da era histórica: os primeiros séculos de perseguição. Das condições nas igrejas modernas: igrejas missionárias e outras que padecem perseguição. Agora, a próxima igreja que eu estarei apresentando é a igreja de Pérgamo. Isso aqui, igreja de Pérgamo. Carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome. Não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados aos ídolos e a praticar imoralidade sexual. Essa passagem se encontra em Números capítulo 25, onde Balaão ele trouxe as virgens prostitutas cultuais para seduzir o povo israelita. A princípio, ele tentou destruir o povo por encantamentos, mas não houve resultado. Tá? Em Números 23, contra Jacó não envolve encantamento, nem a diversão contra Israel. Como ele não conseguiu o dinheiro pelos encantamentos, ele usou as prostitutas cultuais para seduzir o povo, para ter relações sexuais. E na cultuação, nas relações sexuais, eles faziam culto a Baal. Então, a adoração a Baal, que eram prostitutas cultuais. Então, ele enganou o povo dessa maneira. Tá? Em Números capítulo 25, fala a respeito disso. E também em 1 Coríntios capítulo 10, também trata desse assunto. Né? Então, vamos continuar aqui. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se, senão virei em breve e até você entrarei contra eles, com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome, nela escrito, conhecido apenas como por aquele que o recebe. Então, vamos ver aqui. Pega a igreja em ambiente mau. Apocalipse 2, 12 e 17. Virtudes ressaltadas. Perseverança apesar do ambiente mau. Apocalipse 2, versículo 13. Pecados e fraquezas repreendidos. Tolerância à doutrina erradas e heréticas. Apocalipse 2, 14 e 15. Promessas aos vencedores. Bênçãos espirituais escondidas. Alimento divino. Um nome novo.
Agora aqui, tipo das eras históricas. A época de Constantino, prosperidade temporal. Das condições nas igrejas modernas. Igrejas sustentadas pelo governo. Agora, a próxima igreja que eu estarei apresentando é a igreja de Tiatira. A igreja da profetisa imoral. Aqui é Apocalipse 2, 18, 29. A carta à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os pés como bronze reluzente. Conheça as suas obras, o seu amor, sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual. Mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la aborrecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Então somente apegue-se com firmeza aos que você tem, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com um cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora aqui, lembrando que Tiatira também era a cidade da nossa irmã Lídia. Está lá em Atos, capítulo 16. O apóstolo Paulo ganhou ela. O apóstolo Paulo estava pregando no rio, aí Deus abriu o coração dela e ela aceitou Jesus e convidou o apóstolo Paulo e Silas para ir à casa dela, né? Está lá em Atos Apóstolo, capítulo 16. Lídia era a fabricante de púrpura, né? Ela também era de Tiatira. Então, vamos lá? Tiatira é a igreja da profetisa imoral. Virtudes ressaltadas: amor, serviço espiritual, fé e paciência. Apocalipse 2:19. Pecados e fraquezas repreendidos. Pouca disciplina, tolerância a uma profetisa corrupta. Apocalipse 2:20 e 23. Promessa aos vencedores. Autoridade espiritual e iluminação. Apocalipse 2:26 e 28. Tipo das eras históricas. A época da apostasia papal, das condições nas igrejas modernas, desenvolvimento de numerosas novas seitas, né? Agora, a próxima igreja é Sardes, a igreja moribunda, Apocalipse 3:16. Então, passagem, a igreja moribunda, a igreja de Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se.
Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora vem as características, né, de Sardes. Sardes, a igreja moribunda. Virtudes ressaltadas. Nenhuma para a maioria dos seus membros, nenhuma para a maioria dos seus membros. Alguns são louvados por sua pureza. Apocalipse 3, 4. Pecados e fraquezas repreendidos. Formalismo extremo, iminente morte espiritual e inatividade. Apocalipse 3, 1. Promessas aos vencedores. Um manto de justiça, registro e reconhecimento celestial. Apocalipse 3, 5. Das eras históricas, a Idade Média. Das condições nas igrejas modernas. Igrejas que manifestam formalismo crescente, declínio espiritual. Agora, a próxima igreja é Filadélfia, a igreja fraca, mas leal. Apocalipse 3, 7, 13. Vamos lá, Filadélfia. Filadélfia está aqui. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheça as suas obras. Eis que colocarei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostre aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da aprovação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venha em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, falar sobre a igreja de Filadélfia. Filadélfia, a igreja fraca, mas rica. Apocalipse 3, 7, 13. Virtudes ressaltadas. Guardar minha palavra. Testemunho. Apocalipse 3, 8. Pecados e fraquezas repreendidos. Nenhuma registrada. Promessas aos vencedores. Converter-se em colunas espirituais. Levar uma inscrição divina. Apocalipse 3, 12. Das eras históricas. O período da reforma é a época de Lutero. Das condições nas igrejas modernas. Todas as igrejas verdadeiramente espirituais. Então agora a igreja de Laodiceia, a igreja rica, mas pobre. Está em Apocalipse 3, 14, 22. Vamos lá? Essa é a última igreja, tá? Vamos lá? A igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheça as suas obras e sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir-se
a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos, e poder chegar. Repreendo e disciplino aquele que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e serei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, pegar aqui, igreja de Laodiceia. A igreja rica, mas pobre. Virtudes ressaltadas, nenhuma registrada. Pecados e fraquezas repreendidos. Fraqueza, arrogância espiritual, inconsciência de suas necessidades, pobreza e cegueira espiritual. Apocalipse 3, do 15 ao 17. Promessa aos vencedores. Companheirismo divino e transação divina. Apocalipse 3, 21. Das eras históricas. Os últimos dias. Então essa igreja de Laodiceia é a igreja dos últimos dias, né? Desses dias atuais que nós estamos vivendo. Das condições nas igrejas modernas. Igrejas mundanas, populares, satisfeitas consigo mesmos, né? Então aqui para um resumo, eu percebi que tem duas igrejas bem semelhantes em virtudes, né? Que é a igreja de Esmirna, que é a igreja de Policarpo, e a igreja de Filadélfia. Essas igrejas só tem elogios, né? E a igreja que mais danificada aqui, que eu pude perceber, é a Laodiceia. Porque não existe nenhuma virtude registrada, né? E também essas igrejas aí, né? A igreja da Ásia. Então, as 7 igrejas da Ásia, né? Então é isso, tá bom? É um esboço bem rapidinho, bem curtinho. Mas ela tem muitas coisas para falar, tem vários estudos a respeito dessas igrejas aí. No momento oportuno eu vou pegar e vou trazer um estudo mais amplo, mais rico sobre essas igrejas aí, para poder passar para os irmãos aí, tá? Então um forte abraço aí, fique com Deus e estude mais.